Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre justificativa. Como eu posso fazer uma justificativa no meu TCC? A boa notícia é que não serve só para TCC. As dicas que eu vou te dar aqui servem para TCC, serve para projeto, pré-projeto, anteprojeto de ingresso aí aos programas de pós-graduação, para a própria dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Vamos falar um pouquinho sobre esse desafio de você justificar o seu trabalho. Bom, existem mais de uma forma de você justificar o seu trabalho. A mais recente e mais requisitada de alguns anos para cá, poucos anos para cá, especialmente depois da última avaliação aí da CAPES, especialmente para os programas de pós-graduação, tá? E até o MEC questionou sobre isso, mas não é tão forte quanto nos programas de pós-graduação, é você justificar o seu material através do estado da arte. Mas vamos pensar, por que eu tenho que justificar um material, né? Eu quero fazer um material, mas o que a gente começa a perceber? Que com esse excesso de informação, excesso de problemas na sociedade, cabe a nós, os acadêmicos, a você, estudante, seja de graduação, de pós-graduação, de fornecer soluções para a sociedade, de não fazer mais do mesmo, ou seja, materiais que não contribuem em nada. Por isso, a justificativa tem sido uma coisa cada vez mais avaliada, principalmente para essa geração nova e pelas exigências do MEC e da CAPES. Ou seja, o governo, o Estado, as instituições estão se preparando para dar educação, estão aumentando o acesso à educação. E cadê as soluções? E cadê a relevância desses materiais? E cadê, para que esse pessoal, para que esse monte de estudo serve? Porque a gente vê um monte de estudante de graduação, de pós-graduação, e cadê as soluções? As soluções estão basicamente nas justificativas do seu estudo. Por isso, o estado da arte começou a ser requisitado ou requerido nos últimos anos, com muito ênfase, muito cuidado, muita cobrança. Por quê? Porque o estado da arte vai me dizer que você, como pesquisador, conseguiu fazer uma busca e entender os materiais que existem sobre determinado assunto para me mostrar ou para mostrar para a sociedade, para o corpo acadêmico, qual é a justificativa para você desenvolver o que você está colocando. Se você ainda não sabe o que é o estado da arte, tem vídeo nosso aqui falando sobre o estado da arte, vários vídeos para você entender. Seria mais ou menos esse panorama de compreensão sobre determinado tema. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero falar sobre educação infantil. E aí, você começa a desenvolver um trabalho sobre educação infantil. Só que você nem ao menos pesquisou quantos trabalhos tem sobre educação infantil. E se você fizer uma rápida busca, você vai ver que existe centenas de milhares de trabalhos sobre educação infantil. Ou seja, só falar de educação infantil não vai ajudar a sociedade. Tem muita gente falando sobre isso. Então, qual é a lacuna na educação infantil que você vai falar que pode contribuir desses estudos? Olha, eu sei que estão falando de educação infantil assim, estão falando assim, estão falando assim e estão falando assim. Eu quero falar desta forma, sobre essa ótica, para preencher esta lacuna. Você consegue isso através do estado da arte. Outra forma de você conseguir traçar justificativa para o seu material teórico ou aplicado, ou seja, para desenvolver o seu estudo, seja na graduação ou na pós-graduação, é você encontrar ou demonstrar uma relevância social. Ou seja, digamos que estado da arte nesse momento não é uma exigência para você e você decida não fazer. Tem estudos que por si só, eles se tornam relevantes, como por exemplo,
discussões a respeito da democracia, discussões a respeito da fake news, ou seja, discussões de mecanismos que são truncados na sociedade, então, ou de fenômenos que ocorrem. É necessário você ter um estado da arte, é bom porque você está mostrando de onde vem sua base, mas existem assuntos que possuem por si só relevância de discussão. Aí você vai discutir, demonstrar a importância de você tratar dentro da sua ótica, mas colocando como relevância social. Além desses assuntos, essa relevância social, eu estou me referindo a uma forma aberta, a uma forma generalizada e de assuntos que são necessários a gente discutir, como democracia é um exemplo. Outra questão é você ver uma relevância social local. Por exemplo, alguns anos atrás, eu participo ainda desse mesmo grupo de pesquisa, mas alguns anos atrás nós participamos de uma série de estudos que falava sobre as consequências do mercúrio na região amazônica para as regiões ribeirinhas. Então, é uma necessidade de pesquisa local, tá? De efeitos que estavam sendo produzidos, hoje grande parte a gente já conseguiu contribuir com alguma coisa, mas efeitos que são produzidos, que são resultantes das indústrias, nem indústria, mais mineradoras, jogar ou descartar o mercúrio nas águas da região amazônica. Enfim, isso é uma necessidade local. Então, existem necessidades como asfalto de uma região local, ou é a necessidade de você passar por uma certa comunidade indígena para poder suprir uma outra comunidade mais à frente, ou questões de transportes peculiares, ou questões de culturas peculiares de um local específico. Então, é uma forma também de você justificar a existência do seu estudo. Por que você vai desenvolver esse estudo e por que ele tem relevância. Então, veja, nessas questões de relevância social abertas, de que se tornam motivos de discussões de engajamento social ou de melhoria social, aberto, ela é numa questão mais macro, mas tem uma questão micro, que são essas questões de realidade local, que para isso você precisa desenvolver um estudo local que justifica essa importância desse estudo. Outra forma de você justificar a existência do seu estudo, e é claro que ele tem que fazer parte desse contexto, é a questão de urgência e emergência pública. E aí, para isso, você não precisa fazer estado da arte, como, por exemplo, agora o desenvolvimento de uma vacina eficaz para o Covid. Se você está investigando isso e você vai mandar esse projeto para um CEP, você não vai fazer um estado da arte, porque isso é uma urgência e uma emergência. Precisa ser descoberta, precisa ver os mecanismos, precisa ser agora. Então, são situações como essas que podem justificar a existência de um estudo. Inclusive, muitos estudos que estavam nesse momento, muitos grupos de pesquisas voltados a outros tipos de investigações, suspenderam suas pesquisas para poder atuar frente a essa necessidade. É uma necessidade de urgência e emergência pública. E assim, em várias esferas, assim como a adoção de medidas para a depressão, a adoção de medidas na própria vacina, a adoção de medidas no ensino, a comunidade científica parou para trazer uma série de soluções que envolvem urgência e emergência. Esse estado aí de pandemia, esse estado de urgência generalizada em várias áreas de conhecimento. O pessoal da administração começou a ver alternativas para o pessoal que teve que fechar, o pessoal de história começou a entender, mapear essa questão de história, e quem trabalha com a educação da história, de ferramentas para implementar formas de não parar, o pessoal de educação, de tecnologia, enfim, houve uma emergência. Então, você tem estudos que se justificam pela situação de emergência. Claro que esses estudos sempre vão ser analisados por professores
que possuem experiência e titulação acima de quem está propondo, porque tem muita coisa que pode ocorrer de ser mais do mesmo. Então, esses cuidados têm que ser levados em consideração, não só para você justificar, mas para você encarnar a sua responsabilidade como pesquisador e produzir pesquisas que possam realmente colaborar com a sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Pessoal, eu espero ter ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu comentário aqui, o seu like e se inscreva no canal para você receber os nossos vídeos que são preparados com muito carinho. Um grande abraço e até a próxima!